Boa noite, pessoal, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, eu sou a professora que vai acompanhá-los nesse novo módulo, que é o módulo de saúde coletiva 1. Acredito que vocês tenham saído aí do módulo de introdução à enfermagem, com psicologia, nutrição, acredito que tenham acabado de sair agora da matéria de anatomia, né? Me corrijam depois se eu estiver errada, mas acredito que seja isso. E eu que vou acompanhá-los agora nesse próximo módulo, que é Saúde Coletiva 1, onde a gente vai estudar primeiro microbiologia e parasitologia humana e depois a saúde pública, saúde coletiva em si, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Como eu disse, meu nome é Bruna, sou enfermeira de formação, atuo na área da enfermagem há mais ou menos 10 anos, como auxiliar, técnica, enfermeira. Atualmente sou enfermeira há uns, não me lembro, uns 5 anos, 5 ou 6 anos enfermeira, acho que 5 anos. E há 4 anos atualmente estou atuando em uma unidade básica de saúde, né, em um posto de saúde aqui na Zona Leste. E todos os outros restantes de anos eu atuei na área hospitalar, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho de mim. Eu escolhi a enfermagem porque foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Tenho, né, parentes, primos e tios que são da área, então ouvindo eles contarem com relação à profissão e tudo mais, isso foi me ajudando, né, a definir. Aí resolvi fazer o auxiliário técnico de enfermagem para ter certeza que realmente seria isso. E desde então me apaixonei. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa senão cuidar do outro, né? E no final vou deixar uma atividade de apresentação pessoal para vocês, mas aí no final do vídeo eu explico e vai estar na plataforma também, tá? É uma pena não conhecê-los pessoalmente, estarmos nos conhecendo via online, né? Nem ver a carinha de todos vocês. Confesso que para mim é uma coisa nova e acredito que tenha sido novo também para vocês, um novo desafio, mas com paciência e carinho e força de vontade a gente vai vencer mais essa, né? Tanto da doença do coronavírus quanto do nosso objetivo aqui no curso, que é a conclusão, a nossa conclusão do curso, né? Desse primeiro momento de auxiliar de enfermagem. Então, eu quero dizer que eu estou aqui à disposição, né, de vocês para dúvidas. Eu tô gravando esse vídeo antes de entrar em contato, então acredito eu que entrarei em algum grupo dos alunos. Então, pelo WhatsApp a gente pode se falar, pela plataforma também do Google a gente pode ir conversando, estou sempre à disposição, tá bom? E eu espero do fundo do coração conhecê-los pessoalmente, mesmo que seja no final da disciplina, tá bom? Nessa disciplina de saúde pública, de saúde coletiva, na verdade, né? Desculpem, saúde coletiva 1, nós vamos aprender em microbiologia e parasitologia as principais doenças, né? Que são causadas por vírus, bactérias, fungos, parasitas, as principais doenças, suas formas de transmissão e prevenção, tá? Vamos ver os tratamentos também de algumas. São inúmeras doenças, não aprenderemos todas, mas vamos ver as principais, né? A ideia maior é a gente conhecer o meio de transmissão e o que a gente vai fazer como enfermagem com relação a isso. Como a gente vai ajudar no tratamento, como que a gente vai ajudar na prevenção e promoção da saúde, na prevenção dessas doenças, tá? Então, em microbiologia, parasitologia, é praticamente isso que a gente vai estudar, tá? Como se transmite e a prevenção e o tratamento dessas doenças. Vamos ver um pouquinho também com relação à rede hospitalar, o que é uma infecção hospitalar, como que a gente se protege, né? E é um bom momento da gente aprender isso, principalmente agora por conta dessa pandemia do coronavírus, né? Então a gente vai conversar depois um pouquinho sobre ele, apesar de ser uma doença que é nova, né? Não temos fontes
tão seguras assim, estudos, né, certos, porque nem tratamento ainda não tem ao certo, né, são testes, mas a gente vai falar bastante sobre a prevenção, né, existem algumas precauções, que são precauções padrão, que a gente chama, que nós usamos essas precauções para evitar de nos contaminar com qualquer tipo de doença e evitar de levar uma doença de um indivíduo para o outro também, de um paciente para o outro, tá? Então, essas são algumas coisas que a gente vai ver aqui na microbiologia e parasitologia. A gente vai ver sobre a nossa segurança também, como a gente se protege das infecções e protege os pacientes, tá? Depois a gente entra na matéria de saúde pública. Deixa eu só confirmar se é esse o nome mesmo. Isso, enfermagem e saúde pública. Que aí a gente vai ver praticamente, a gente vai estudar o SUS, né? A história, a origem do SUS, as suas diretrizes, as suas leis, né? A gente vai entender um pouquinho a fundo o que é realmente o Sistema Único de Saúde, né? Que às vezes a gente fala, o SUS, e a gente só se refere ao SUS de maneira negativa, né? Mas a gente vai entender realmente qual que era a ideia principal, qual que é a ideia principal do Sistema Único de Saúde, né? Qual que é o seu principal objetivo e entender que existem algumas diretrizes e isso é fundamental para o profissional de saúde, tá bom? E a gente vai também, principalmente, entender qual que é a atuação da enfermagem dentro do SUS, tá? A enfermagem, ela é muito ampla, né? Então, antigamente, a enfermagem era só cuidar do paciente, era só hospital. Hoje, a enfermagem pode atuar em muitas áreas, né? Então, desde hospital, clínicas de hemodiálise, clínicas de asilos, né? De internação de idosos, creche, orfanatos, empresas, né? Que existe a enfermagem do trabalho, vigilâncias epidemiológicas, né? Que é o controle das doenças, postos de saúde, enfim, uma infinidade aí de áreas para poder atuar na enfermagem, que aí vocês vão conhecendo aos poucos, e agora a gente conhece um pouquinho da saúde pública, tá? Pra gente começar a falar sobre saúde pública, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as NHBs que nós chamamos, que são as necessidades humanas básicas, tá? Abraham Maslow era um psicólogo que fez um estudo com relação às necessidades humanas básicas, né? Para ele, todo ser humano, né? O estudo dele foi em cima de todo ser humano é capaz de se autodesenvolver, de se autorrealizar. Todo ser humano é capaz de chegar ao nível de sua autorrealização. De acordo com esse estudo dele, ele criou uma pirâmide, né? Que a gente chama que é a pirâmide hierárquica de Maslow, aonde ele define o que é necessário, o que é essencial para um indivíduo chegar à sua autorrealização. Eu vou deixar depois a imagem dessa pirâmide para vocês na plataforma. Eu queria mostrar, eu até preparei para mostrar, só que eu não sei como. Falei para vocês que a gente vai caminhando devagar e é todo um desafio novo. Eu tô gravando esse vídeo pelo celular e eu não consigo virar a tela. Tá no modo selfie, né? Só que eu não consigo virar para lá. Então, depois, se alguém souber ajudar a professora aí, é de grande ajuda. Mas eu tentei fazer isso aqui, eu não consegui. Mas eu vou falando para vocês e aí vocês podem ir assistindo o vídeo e já pesquisar no Google. No Google tem Pirâmide de Maslow e aí vocês já conseguem acompanhar, tá bom? Desculpem a falha, mas a gente vai aprendendo, a gente vai se adaptando aí às tecnologias, tá bom? Então, assim, nessa pirâmide, Maslow definiu a pirâmide, né? Ela é assim, ela tem a base e depois ela tem o topo. A base é sempre maior. Na base da pirâmide, ele colocou as necessidades fisiológicas como base. Então, sem essas necessidades fisiológicas, nem o ser humano consegue progredir. A gente não consegue fazer nada. O que são essas necessidades fisiológicas? Comer, beber água, descansar, sei lá, urinar, enfim, são necessidades fisiológicas, são necessidades básicas
que todo o ser humano precisa para viver, tá? Então, dormir, comer, beber água, tudo isso são necessidades fisiológicas, que sem elas, nosso corpo mesmo, falando de corpo, nosso corpo é tudo aquilo que o nosso corpo precisa para continuar, tá? Toda a energia necessária que o nosso corpo precisa. A gente não come, a gente não tem energia, a gente não consegue fazer o nosso corpo se movimentar. Então, as necessidades fisiológicas são todas essas que é a base da pirâmide. Então, estando com todas essas necessidades fisiológicas cumpridas, né, em dia, aí a gente sobe um nível da pirâmide, que é o nível de necessidades de segurança, que é onde o indivíduo precisa, ele busca proteção e segurança em sua vida, né? Então, o que tá nessa necessidade de segurança? Moradia, segurança de violência, por exemplo, segurança, uma estabilidade no trabalho, tá? Então, todas essas são as necessidades de segurança. Então, tendo as necessidades fisiológicas, né? Que é aquelas que o corpo precisa para se, né, para viver, para se manter vivo. A gente tem aquelas necessidades de segurança, estar seguro, né? Estar seguro porque eu tenho uma casa ou porque, né, eu tenho uma casa para voltar, estar seguro porque eu tenho um trabalho e eu vou pagar minhas contas, estar seguro porque eu vou sair de casa e nada vai me acontecer, enfim. São necessidades de segurança nesse sentido, tá? O próximo nível da pirâmide são as necessidades de pertencimento e amor, né? Entra na parte de necessidades psicológicas e entra nessa parte os relacionamentos, né? Relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos, amorosos, enfim. Essa é a terceira parte da pirâmide. O quarto nível são as necessidades de estima, sensações de realização, a necessidade de ser reconhecido, de fazer algo e ser reconhecido por aquilo que fez, né? Fazer algo e se sentir orgulhoso ou alguém orgulhar-se daquilo que você fez, tá? E a última é o topo da pirâmide, que é a autorrealização. Atingir o potencial pleno, incluindo atividades criativas. Então, o que é isso? A sua autorrealização pessoal. Então, Maslow, né, resumindo, quer dizer o que com essa pirâmide? Que a gente precisa de todos esses níveis, precisa de um mínimo de todos esses requisitos de níveis para a gente chegar à autorrealização. Que sem esses níveis, nós não conseguimos chegar à nossa autorrealização pessoal. Em outras turmas, os alunos costumam brincar que não tem, né? Que não vão conseguir, que só depois do curso, principalmente quem trabalha, quem estuda, que sempre falta alguma coisa. Ou sempre tá com sono, não consegue descansar porque é muita coisa, não consegue se alimentar direito, enfim. Mas é só uma observação mesmo, mas pra gente pensar na nossa vida, né? E por que eu tô falando de tudo isso, de pirâmide, de necessidade básica e tudo mais? A enfermagem, ela não cuida só, a gente vai falar bastante de doença, né, nessa matéria, de suas prevenções, mas a enfermagem, ela não cuida só da doença, né? Ela não trata só da doença. A enfermagem vê o indivíduo como um todo, né? Ela vê o indivíduo e faz parte do nosso trabalho observar o indivíduo como um todo. Então, todas essas partes, esses níveis da pirâmide de Maslow também faz parte do nosso cuidado. Assim, professor, então eu vou ter que ficar como psicólogo escutando o paciente? Se for preciso, sim. Não seremos psicólogos, né? Neste momento seremos auxiliares de enfermagem. Mas um olhar diferenciado faz toda a diferença no cuidado. Nós temos uma enfermeira pioneira aí, uma das responsáveis pelo processo de enfermagem no Brasil, que se chama Wanda Horta. Ela usou essa teoria das necessidades humanas básicas para montar o processo de trabalho, né? E no século passado, isso faz muito tempo, tá? Eu vou até deixar depois um vídeo para vocês que dá uma resumida assim, dá uma exemplificada, tá bom? Em como que acontece isso.
Antes desse estudo dela, antes desse esforço dela, os pacientes eles eram considerados apenas indivíduos. São indivíduos que precisam de cuidados, por exemplo, preciso de um curativo. Vou lá, faço curativo só, é o indivíduo, tá? Depois de todo esse estudo dela e toda essa atuação dela, os pacientes passaram a ser tratados como seres humanos, né? Como pessoa, não simplesmente como um indivíduo, mas como um ser humano, assim como nós somos, que tem sentimentos e emoções. Eu vou ler aqui o que ela deixou escrito sobre a enfermagem e sobre o papel da enfermagem. A enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência, através da educação, de recuperar e manter e promover sua saúde, contando para isso com a colaboração de outros profissionais, gente que cuida de gente. Não podemos esquecer que o paciente é um ser humano como nós, né? Nós temos as nossas qualidades, nós temos os nossos defeitos, temos nossas ansiedades, nossos medos, nossos anseios, né? Então o paciente também, né? E principalmente por ele, em algum momento, e geralmente vai ser, estar doente, estar precisando, né, de um atendimento, estar precisando de uma explicação ou simplesmente de ouvi-lo, né? Então, o que ela quer dizer é que não é só a doença, não é só aquilo, não é só o procedimento. A gente tem que ver o paciente como um todo e dentro de suas necessidades básicas. Por isso que é importante a gente saber um pouquinho sobre isso, tá? Em um pouco de experiências que eu tive no hospital, a gente percebe a melhora clínica do paciente, independente da doença. Quando ele tem um apoio familiar e quando ele tem uma estrutura psicológica um pouco forte, assim, um paciente, por exemplo, que ele é mais otimista, né, que ele tem aqueles pensamentos, não vai dar tudo certo, não, eu vou conseguir, assim, não depende disso, mas a evolução dele é um pouco melhor, né, um prognóstico melhor, ou às vezes um pouquinho mais rápido do que aquele que se entrega, né, do que aquele que não tem esperança, do que aquele que acha que acabou e tudo vai dar errado, né? Então a gente percebe que realmente, né, levar em consideração todas essas questões, todos esses níveis da pirâmide, né, é importante e isso faz a diferença, né? Eu gosto de dizer que eu sempre digo para os meus alunos, para as minhas turmas, que assim, a gente tem que ir trabalhar e a gente tem que ser aquele profissional que faz a diferença, né? Não querendo reconhecimento, assim, ai, nossa, olha, o paciente me deu isso, me deu aquilo, ou fez isso, ou fez aquilo, porque ele gostou de mim. Não, mas a gente saber, a gente deitar todo dia, a gente chegar em casa, deitar na cama tranquilo, que a gente fez a diferença, que a gente fez o nosso melhor. E isso não é fazer muita coisa. Às vezes é só simplesmente ouvir o paciente. Eu teve um dia de atendimento no posto que era só para fazer coleta de Papa Nicolau. Só. E é um procedimento, assim, bem rápido. Uns 10 minutos no máximo a gente finaliza o procedimento, porque tem papel, tem que fazer umas perguntas e tal. Gente, foi umas 3 pacientes, cada uma, uns 40 minutos dentro do consultório. Porque a gente tem que preencher a ficha e colher o histórico da paciente antes da coleta, né? Tem algumas coisas que é importante a gente saber. E aí, perguntando, vai desencadeando muitas coisas. Tipo, separação, começa a chorar, ou perda de parente, tipo, muita coisa, né? E esse foi um dia que eu atendi umas 3 pacientes, assim, que demorou muito. Atrapalhou o andamento do meu serviço, sinceramente. Assim, me atrasou bastante, né? Mas assim, foi só ouvir. Eu não fiz mais nada. Fiz as perguntas que eu tinha que fazer e ouvi. Elas tinham que falar, né? Elas tinham que conversar com alguém. E assim, eu não dei nenhuma palavra, assim, que nem eu falei pra vocês, eu não sou psicóloga, né? Mas a gente ouve.
Às vezes a pessoa precisava daquilo naquele dia, às vezes ela não tem ninguém. A gente não sabe como que é a vida dela, né? A gente não sabe, a gente sabe como que é a nossa, a gente não sabe como que é a vida do outro. Então, a gente não sabe como que é a vida dela, então ela precisava simplesmente desabafar. Todas elas, né? Foi todas no mesmo dia, mas eu achei muito interessante. E assim, elas me agradeceram muito por ter ouvido, pediram desculpas, né? Falaram assim, você não precisava ter ouvido isso, tudo bem, tudo mais. Mas elas saíram melhores. A gente percebe na feição do paciente que ele sai melhor, né? E esses são exemplos, é atitude simples, né? Um bom dia com um sorriso no rosto, dentro de um hospital, faz toda a diferença, né? Do que a gente chegar só com aquela cara fechada e fazer aquilo que a gente tem que fazer por obrigação, né? Então, um simples sorriso e um bom dia ajuda muito um paciente que precisa, né? Principalmente se ele estiver hospitalizado. Se ele estiver hospitalizado, ele não tá ali porque ele quer. Ele tá ali aflito, inseguro, sem saber o que vai acontecer, ou às vezes com uma doença grave, às vezes para fazer uma cirurgia, enfim, é uma série de coisas que às vezes a gente não esquece e às vezes a gente vê tanto profissional insensibilizado, né? E a gente nunca pode esquecer. Hoje a gente pode refletir isso, durante o curso a gente pode refletir isso. Ao longo que a gente vai trabalhando, vários anos na área, parece que a gente pode ficar um pouco insensível se a gente não se lembrar dessas coisas, né? Se a gente não se deixar levar pela correria. É corrido? É desgastante? Tem dia que não é fácil. Mas a gente sabe que se a gente não deixar de lado esse nosso lado humano, a gente vai fazer o que a gente tem que fazer e a gente vai ajudar as pessoas mais do que elas precisam, tá? Então, na verdade, essa introdução das necessidades humanas básicas é isso, tá? Então, a gente tem que saber, a gente vai falar de doenças, a gente vai falar de saúde coletiva, mas a gente não pode, a gente não vai tratar só a doença, a gente vai tratar o indivíduo, o paciente, a gente vai tratar a família e a gente precisa, em toda a nossa profissão, em qualquer área que a gente for trabalhar, do nosso lado humano, lembrar que a gente cuida de humanos, e isso requer uma sensibilidade maior, tá bom? Então, por enquanto é isso, gente. Hoje vai ser isso. Eu vou pedir, a atividade que eu vou colocar pra vocês é pra vocês fazerem uma autoapresentação. Igual eu fiz no começo do vídeo, me apresentei, falei meu nome, minha formação. Eu vou deixar a atividade postada na plataforma, com alguns requisitos, né? Então, o nome, eu sei que pode parecer clichê, mas por que vocês escolheram a enfermagem? Isso é importante a gente saber, né? Qual que é a origem dessa vontade, sejam sinceros, ninguém vai ver, né, a postagem de vocês. Não fica público, só eu que vou ver. Então, porque eu acho que eu quero trabalhar em 2 empregos e eu acho que eu vou ganhar bastante dinheiro. Ponto. Não, eu escolhi fazer enfermagem porque eu acompanhei meu pai, acompanhei meu avô no hospital, vi o trabalho e tudo mais. Não, eu vou ser profissional da enfermagem porque eu quero ser da área da saúde, ajudar quem precisa, enfim, o motivo real pelo qual vocês escolheram o curso de enfermagem. E tem alguns outros requisitos, ou algumas outras perguntinhas lá, tipo expectativa com relação ao curso, as dificuldades que foram encontradas até agora, tá bom? Achei melhor fazer uma aula de introdução assim hoje, pra gente se conhecer um pouquinho. Segunda-feira a gente pega firme com a matéria. Eu vou deixar um material escrito pra ver se vocês conseguem dar uma lidinha no final de semana pra dar uma adiantada com o assunto que a gente vai começar na segunda-feira, que é o processo saúde e doença, né? Como que é esse processo, o que significa realmente, o que é realmente saúde, o que realmente é doença, a história natural da doença, né? Então, como que surgiram as doenças, como que eram tratadas antigamente. Então, eu vou deixar um material, se vocês puderem dar uma adiantada, dar uma estudada, facilita um pouquinho para vocês entenderem melhor na segunda-feira a matéria, tá bom? Então é isso por enquanto, eu agradeço. Se tiver alguma coisa sei lá, o jeito que eu estou falando, ou o jeito que eu estou postando as matérias, se vocês tiverem alguma dificuldade, tiverem alguma sugestão, eu estou aberta às sugestões de vocês,
tá bom? Fiquem com Deus, então, e até o próximo vídeo, ou a próxima aula, ou a gente se fala no WhatsApp ou na plataforma, tá bom? Fiquem com Deus e até. Tchau!